Nós tivemos 3 crimes, né? A imputação inicial era de um crime doloso contra a vida, né? Que era contra a vítima, a criança, né? Que faleceu, e o crime doloso contra a vida, ele atrai, a gente chama, né, a competência para todos os crimes que são conexos. Como, por exemplo, no caso do juvenil, da semana de terça-feira, tinha a ocultação de cadáver, que foi a competência atraída para junto do homicídio. Aqui também nós tínhamos, além do homicídio, um delito de incêndio, né, do artigo 250 do Código Penal, e também uma lesão corporal gravíssima contra a companheira. E aí os 3 delitos são julgados em conjunto aqui pelo Tribunal do Júri. Mas aí em análise à prova, até depois de ouvir também o réu, a própria vítima, a testemunha, e de fazer uma análise do processo, nós entendemos que, embora tenha ocorrido uma tragédia muito grande, né, porque uma criança de tenra idade morreu queimada, né, numa situação assim. Mas o fato é que a gente julgou, e eu acho que era razoável isso, apesar da consequência do crime, que ele não tinha intenção e nem assumiu o risco de matar a criança, até porque ele mesmo socorreu a criança no meio do fogo, né? Então, assim, embora ele tenha dado causa, depois ele viu a tragédia que ele tinha causado e tentou minimizar socorrendo, mas isso não foi eficaz, né? De todo modo, a gente entendeu que não houve um crime doloso contra a vida, mas um crime que a gente chama, até a doutrina chama de pré-ter doloso, é um nome estranho, né? Onde há dolo na fase inicial, ou seja, no momento em que ele jogou fogo, e a culpa na fase final. A culpa, termo técnico do nosso direito, que significa imprudência, negligência, imperícia, né? Quando há vontade ou a gente assume o risco, chama dolo. Houve a desclassificação de um crime contra a vida para um crime contra a integridade física. E justamente por conta disso, é como se o conselho de sentença aqui tivesse dito assim: olha, a competência não é nossa, porque nós julgamos crimes contra a vida. Então, a partir do momento que eles entenderam que não era um crime contra a vida, mas um crime contra a integridade física que resultou numa morte, aí passou a sentença para a doutora Caroline fazer a dosagem da pena, considerar se é condenar ou não. E nós entendemos que foi aplicada a legislação conforme determina, né? Houve a condenação pelos 3 crimes, só que mais uma vez a nossa legislação traz uma figura que favorece o acusado que comete vários crimes com a mesma conduta. Então vejam só que coisa que, enfim, é da nossa legislação. Se o cidadão comete o crime A, B e C, ele é condenado nos 3, você soma as 3 penas, né? A pena 1, a pena 2 e a pena 3. No caso aqui, como ele cometeu 3 crimes com uma única conduta, a nossa legislação fala assim, para beneficiar o acusado nitidamente, você pega a pena do crime mais grave e apenas acrescenta uma porcentagem nessa em relação aos outros crimes. Então, se você tem 2 crimes, você aumenta a pena mais grave em 1/6. Se você tem 3 crimes, você pega a pena mais grave e aumenta 1/5. E aí vai assim por diante, até 2/3. Aqui, como nós tínhamos o crime principal e mais outros 2 crimes, então ele pegou a pena principal e mais 1/5 da pena principal por conta dos outros 2 crimes. Se você somasse todas as penas, a pena seria muito maior, né? Então, você faz isso, é da nossa legislação, é um direito, né? Então, no final do frigir dos ovos, então, a pena foi fixada em 8 anos e alguns meses. De todo modo, como o nosso Código Penal fala que a pena superior a 8 deve ser cumprida em regime fechado, a doutora fixou o regime inicial fechado. Então, em sendo mantida essa pena, não sei se a defesa vai recorrer, mas em sendo mantida essa pena, ele vai ter que voltar para a cadeia para cumprir mais uma fração da pena. Ele ficou 2 meses e pouco, foi solto e com o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, ele de fato cumpriu isso, tanto é que estava aqui, né? E ele realmente não é primário, né? Ele já havia sido condenado num homicídio culposo de trânsito, né? Num atropelamento. Então, isso jogou em desfavor dele, né? Porque quando não há primariedade, isso configura a reincidência. A reincidência é uma causa que aumenta a pena, né? E também gera, dependendo da circunstância, até o regime fechado. Mas aqui nem precisou, porque como a pena ficou superior a 8, foi fixado no fechado. Mas essa reincidência, com certeza, ela causa um efeito negativo na dosagem da pena. Processo bem complexo, né? Que a gente analisa qual seria a intenção do réu nesse crime cometido com ele. Então, os jurados decidiram que ele não tinha a intenção de matar, né? A intenção dele foi de ferir. Então, foi a desclassificação e passa, então, para a gente fixar a pena. Mas foi um júri tranquilo, né? Mais uma vez, alertando essa questão da violência doméstica, novamente, né? Aqui em pauta, né? Discussão de casal.
e ele supostamente para dar um susto nela, né? A gasolina já estava ali no local também e ele pegou e ateou fogo na caixa de papelão, né? Que o resquício da gasolina, né, causou a explosão, a morte da criança e a lesão na companheira dele. Quanto à questão da pena, ele pegou mais de 8 anos, ele já não é mais réu primário, ele fica detido agora, doutora, como é que funciona? Ou ele pode fazer o recurso imediatamente, como é que funciona isso? Sim, a pena dele é, né, no regime fechado, só que desde 2017 ele ficou um período preso, né, e após esse período preso ele foi solto e permaneceu solto até agora. Então, por ele ter permanecido solto até agora, a gente determinou que o recurso, se oferecido, ele permanece solto. Então, ele interpõe no recurso, vai para Cuiabá, aí o tribunal julga, mantendo a decisão, né, no fechado, aí expede mandado de prisão para ele cumprir, né, a fração desse cumprimento de pena aqui de 8 anos e 5 meses mais ou menos, que foi a pena final. Tá certo. No caso de cumprimento da pena, ele, por não ser réu primário, fica mais tempo, né, preso. Sim. Tem a questão desse ponto, né, bem lembrado, da reincidência dele, que a gente chama, né, tem um percentual a mais, acho que acresce 10% a mais na pena total dele, que ele tem que ficar no fechado.